E aí, torcedor alvinegro, seja bem-vindo ao melhor canal de notícias do Corinthians. Me ajuda se inscrevendo no canal, deixa seu like e já compartilha essa notícia com o bando de loucos. Vamos pra notícia. Se empolgar é isso, então eu empolguei, porque realmente o que esse cara tá fazendo, né, assim, quando vai mal, não é que é uma porcaria e quando vai bem não quer dizer que é o melhor do mundo. Mas se a gente fizer esse recorte do Corinthians no período do Vitor Pereira, o nível de dificuldade que ele enfrenta, não podendo escalar jogadores, perdendo jogadores. Você lembrou bem, a gente nem põe na conta isso, o Jota foi embora. No momento em que o Jota estava se transformando na melhor opção ali pro ataque. Agora tá chegando o Yuri Alberto. Mas no momento que ele se transformava na melhor opção pro ataque. E ele só vai perdendo. Ele consegue colocar o time nas quartas da Libertadores, nas quartas da Copa do Brasil, porque já ganhou de 4-0 do Santos e é vice-líder do Brasileiro. Agora, mostra aquela tela de novo. Já passou, né? Já passou. Vamos colocar aquela tela de novo dos clubes aí, que eu queria fazer uma perguntinha pro Breiler, que aí envolve todo mundo, né? Eu quero ouvir o Breiler sobre esse pacote aí. Vamos lá. Então a gente tem ali, ó, Atlético, São Paulo, Atlético Paranaense, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Atlético Goianiense. São os times, né, que estão envolvidos em outras competições também. O melhor momento é do Corinthians. E aí vamos falar de expectativa, do que o treinador tem em mãos, é cenário, é contexto, tá? Porque, obviamente, o Atlético tem um elenco melhor, o Palmeiras tem um elenco melhor, o Flamengo tem um elenco melhor, né? Você pode olhar o Atlético Paranaense e destacar também o trabalho do Filipão, excelente, né? Uma arrancada muito boa, foi perder agora, depois de tanto tempo. É o Corinthians que vive o melhor momento? É que você gosta desse imediatismo, né? O momento. É o momento. Atual, Isso, resultadista. É que o campeonato, Breiler, é muito longo. Se eu deixar pra perguntar só na 38ª rodada, não tem programa. Então eu tenho que ir assim, de rodada a rodada, de 3 em 3. Aí a gente compara a partir do momento que o treinador chegou, a gente pega esse recorte. Eu vou fazer o quê da minha vida? Mas é claro, porque na semana passada a gente tá discutindo. E esse Corinthians aí tomando uma goleada é a melhor banda dos últimos tempos da última semana. É isso, Breiler. Isso aí é óbvio. O Corinthians vem de uma classificação pesada contra o Boca, vence o Flamengo, que é um rival melhor tecnicamente, tem um elenco do 7-1 mais robusto, um Flamengo de 4 vitórias consecutivas. Então, pegando esse recorte curtíssimo dos últimos 2 jogos, o Corinthians vem muito confiante. Agora, se a gente analisar... seria o time mais confiante? Será que pode dizer isso? Das 2 últimas rodadas, sim, porque seria o Flamengo, se não tivesse perdido para o Corinthians. Então, mas a gente fala das 2 últimas rodadas, então vamos fazer esse recorte do treinador, né? Vamos lá para um outro recorte? Vamos. Cara, vou repetir aqui. O Corinthians, se o Corinthians tivesse o time completinho, todo mundo à disposição, bacana, tá? Fechou. Não seria uma surpresa, né? Eu até falei aqui, o Corinthians completo não passaria sufoco contra o Boca, mesmo na Bombonera. O Corinthians completinho, na boa, ia colocar o Boca no bolso, com todo respeito. Mas era um Corinthians esfacelado. Então assim, Breiler, vamos pensar aqui, de novo, sem tempo para trabalhar, com 4.000 desfalques, né? Ele tá nas quartas da Libertadores, contra este adversário que ele venceu, tudo bem, é quase daqui a um mês, é outra história, mas contra esse adversário que ele venceu agora, aí vamos falar de pontos corridos, que a exigência é ainda maior, o cara é vice-líder na 16ª rodada, pode ser que o Corinthians não seja nem o 4º, mas ele é vice-líder, cara. Né? Esse recorte do Vitor Pereira... Com o Vitor não tinha vencido ainda nenhum clássico, e aí com o Santos mete 4. Chapuletou. Não, mas ela insiste em lembrar do jogo contra o Santos, mas que coisa impressionante. Uma importante lembrança. O carinho que você tem pelo Timão... É isso, vai ver que é. Fala, Breno. É gancho jornalístico. É jornalístico. Não tem como a gente parar e pensar, falar, cara, é ruim... Você citou o elenco completo. Se o Corinthians estivesse com todo mundo, G4, beleza... Mas ainda assim, estar à frente de Flamengo, e não é estar à frente do Flamengo 2 pontos, são 8 pontos à frente do Flamengo. Sim. Na segunda colocação do campeonato, colado no Palmeiras, à frente de Atlético Paranaense, que se analisar o elenco como um todo, o equilíbrio de peças, para mim é mais forte que o Corinthians. Sim, porque tem as peças à disposição. E o Corinthians tem um elenco desequilibrado, depende muito ali da experiência de jogadores que estão acima de 30 anos, é preciso fazer essa gestão ao longo da temporada. É surpreendente que o Corinthians esteja em segundo lugar,
que o Corinthians esteja à frente do Flamengo com essa distância, à frente do Atlético, que também tem um elenco melhor, é o atual campeão. Então o Vitor Pereira está tirando leite de pedra com esse time. O Vitor Pereira consegue se adaptar muito bem à realidade do futebol brasileiro num curto espaço de tempo. A gente aqui, é uma discussão que a gente sempre tem, ponderar qual é o papel do técnico numa equipe. A gente às vezes até relativiza. Pô, o técnico sozinho não faz milagre. Mas se a gente comparar o que foi o Flamengo, por exemplo... A gente maximiza também. Sim, é normal, né? A gente às vezes tentar mensurar, e há trabalhos em que o protagonismo do técnico é maior, e o Vitor Pereira tem mostrado isso, porque soube se adaptar à realidade do elenco, soube fazer uma leitura do momento, de como ele precisa de resultados para dar sustentação a um processo, e hoje esse é um Corinthians resultadista e não pode ser diferente. O Corinthians, o treinador, para agradar a torcida do Corinthians, para ter chance de sucesso no Corinthians, precisa primeiro ter sustentação defensiva. E hoje o Corinthians já tem isso. Consegue marcar de formas diferentes, com linha de 5, com linha de 4, o Vitor Pereira muda durante o jogo. Então é um processo muito menos tortuoso que o do Paulo Souza no Flamengo, que teve dificuldades de se adaptar ao futebol brasileiro, de entender características de alguns jogadores do elenco, e por isso o trabalho do Vitor Pereira merece elogios, porque ele tem feito mais do que se esperava. Deixa eu ver o Fã de Esportes aqui na hashtag F360BR, o pessoal participando, hein? Agora, quando tiver todo mundo à disposição, a gente vai ter um nível de cobrança, o sarrafo sobe, a gente vai ter um nível de cobrança maior. Agora a gente vive aquela expectativa. Se tiver resultado, não vai ter, não. Não. Quando tiver todo mundo, quando tiver todo mundo à disposição, e o Yuri Alberto que está chegando, e talvez o Balbuena também, parece que as coisas estão andando muito bem com o Balbuena, e o time... Aí a gente vai subir o sarrafinho ali, Mas se tiver todo mundo, o Corinthians continuar ganhando por 1-0, se classificando ali com empate sofrido... Então, mas aí já não dá para ser tão sofrido. Os confrontos também ficam mais difíceis a partir da próxima fase, né? A gente tá falando de Libertadores, Copa do Brasil, já não tem jogo também que mesmo com o elenco todo à disposição, você fala, esse jogo aqui vai ser tranquilo e tal. Mas, por exemplo, um Corinthians que não chuta a gol contra o Boca, que a gente entende nesse momento, a gente vai cobrar demais quando tiver um time à disposição, não dá um chute a gol. Aí a gente imagina que isso não vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Fã de Esportes, hashtag F360BR. Arthur Coelho, se o VP falou, é porque estamos criando casca mesmo. Esse homem não erra. Se ele disse, eu acredito. O VP... Bom, daqui a pouco eu falo. Virou sigla, já era. Aí, ó. Daniel Caetano. Não chuta no gol e tem o mesmo número de gols do Flamengo. Impressionante, né? Mas o Flamengo chuta e é pouco eficiente. Fábio Carneval. Bom dia a todos que estão participando. É bom ter vocês com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Bom dia. Acho que os técnicos estrangeiros estão fazendo um grande trabalho no Brasil. Porém, tá ficando muito chato as entrevistas. Toda hora dizem que no Brasil é assim, assado. Poxa, quando eles assinaram o contrato já sabiam que era assim, esse calendário maluco. Isso é um fato, viu, Fábio? Os caras, não é possível que os caras chegam aqui sem ter a menor noção do que acontece aqui, dessa loucura que é. Mas eles não falam que eles não têm a menor noção. Mas é legal eles pontuarem. O problema é... Mas eles não falam que eles não têm a menor noção. Eu já falei isso. Uma coisa é você saber, outra coisa é você experimentar. Isso. Não é porque você sabe Perfeito, Mário, que o trabalho vai ser difícil que você não pode reclamar quando o trabalho tá difícil. Eu discordo do Fã de Esporte, mas continuem mandando mensagens para participar. É legal a gente ter esse debate. Eu discordo nisso, porque... O pessoal alimenta a discussão, isso é legal. Eu acho que o mais legal deles, dos técnicos estrangeiros, é essa naturalidade com que eles falam o que eles estão sentindo. Eles falam, não estou conseguindo dormir, tá difícil. O Abel fala muitas vezes também, o VP fala bastante também. E é isso, cara, ele já sabia como era o calendário, mas ele está vivendo o calendário. E tá puxado, e tudo bem ele falar. Rafa, pode fechar aí pra gente pro break. É só porque existe sempre aquela predisposição, né? Se chega um técnico estrangeiro aqui no Brasil e ele consegue resultado, pô, esse cara é diferente. Ele vai trazer conceitos legais, ele vai melhorar o futebol brasileiro. Aí ele chega e não consegue ter resultado. Esse cara é aventureiro, não conhece o futebol brasileiro, veio fazer o que aqui? Sempre o placarzinho final baliza a narrativa seguinte, né? As análises posteriores. É verdade que todo mundo que chega no futebol brasileiro conhece o que é o futebol brasileiro, não viveu. É como, por exemplo, metaforicamente, você receber
receber uma dica para poder conhecer uma cidade. Poxa, viaja para a cidade tal que é muito legal, estive lá, é bom. Aí a pessoa te conta tudo, quais são os pontos turísticos, qual é o custo de vida e tal. Mas enquanto você não for até a cidade, você não tem a sua experiência. Você tem informações, mas você não tem a sua percepção, porque você não viveu. E agora, a partir do momento que o Vitor Pereira vive o futebol brasileiro, ele sente os sabores e os dissabores. O mais curioso de tudo isso, e tem, claro que tem o lado cósmico, né, do Benedetto, do Rodinei, mas o mais curioso de tudo isso é que ele está conseguindo transformar um cenário de dissabor em cenário de sabor. É isso. Vamos fazer um intervalinho. Eu ia falar uma coisa aqui do Vitor Pereira, mas eu vou segurar a ansiedade. Olha! Eu vou segurar a ansiedade. Eu já previ algo bombástico. Eu vou segurar a ansiedade um pouquinho. Eu consegui ler ali os seus lábios. Eu tô vendo, em cima do que o Fã de Esporte falou, eu tô começando a ver uma identificação assim da torcida do Corinthians com o Vitor Pereira. Seguro que você é ansioso. Tô começando a ver uma coisa assim, uma empatia, uma coisa do torcedor se sentir representado, a coisa não vai fazer essa comparação, a coisa tá cedo ainda. Tá cedo. Precisa de títulos também, mas olha... ansioso nunca é cedo. Eu tô vendo... Mas você acha que esse plano do Vitor Pereira tá comprando mentes, né? Entendeu? E eu acho que assim... Sabe uma coisa... Não, segura, deixa pra depois. Tá bom, deixa quieto.